coisa, o embaixador... Bom, boa tarde a todos, então. Eu vou falar em português, porque o seminário tem tradução simultânea. Inclusive, eu vou passar a palavra agora rapidamente para a Manuela Oliveira, do Governo de Minas Gerais, que vai dar uma instrução muito rápida sobre como usar a tradução durante a videoconferência. Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Pessoal, eu sou a Manuela Oliveira, falo aqui da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. É um prazer tê-los aqui conosco. Como o Felipe bem disse, o nosso evento ele tem a possibilidade de ser escutado no idioma tanto português quanto no espanhol. Então, a única ação que vocês precisam fazer é selecionar no menu que está aí abaixo da tela, no botão Interpretação, está lá Ouvir no áudio, e aí tem o idioma português e espanhol. Então, aquele idioma que seja o da preferência de vocês em estarem ouvindo, vocês podem selecioná-lo, que daí vocês irão dar, então, ação para que a voz da intérprete seja a opção de vocês. E esse movimento de escolha do idioma ser escutado, ele pode ser feito a qualquer momento do evento. Então, vocês podem transitar entre os idiomas, tá bem? Qualquer dúvida, podem colocar no chat, que a gente vai auxiliando individualmente a cada um. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, Manuela. Então, eu passo a palavra para o embaixador do Brasil no Chile, Paulo Pacheco, para as palavras de abertura do nosso webinar. Boa tarde a todos e todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar especialmente o senhor Caio Coimbra, subsecretário de Economia Agrícola do Estado de Minas Gerais. Agrícola do Estado de Minas Gerais, o senhor Feliciano Nogueira de Oliveira, o superintendente de Inovação e Economia Agropecuária de Minas Gerais, o senhor Marcelo Oliveira Parrilha Araújo, ele é de Promoção de Exportação. A nossa amiga Selma Nunes, vice-presidente da Câmara Chileno-Brasileira de Comércio, e a senhora Paula Alejandro Calderón Roa, encarregada de Produtos Lácteos do Serviço Agrícola e Ganadeiro, o SAG. É um prazer dar início a este webinário, que tem por objetivo instruir exportadores brasileiros interessados em habilitar estabelecimentos para a venda de lácteos no Chile. O Chile, como todos sabemos, é um sócio fundamental do Brasil, não só nessa área, mas em várias outras. É o sexto principal destino global das nossas exportações, e o Brasil é também o terceiro principal sócio comercial do Chile no mundo, e é o principal destino dos investimentos chilenos externos. Nós acreditamos que o setor de lácteos tem um amplo potencial de ser explorado no comércio bilateral. No ano passado, as importações globais chilenas de lácteos atingiram seu segundo maior valor histórico, tendo chegado a 400 milhões de dólares. Em 2022, a Argentina foi o principal país de origem dessas importações chilenas, com pouco mais de 30% do mercado. O Brasil, por sua vez, foi o oitavo principal exportador de lácteos ao Chile, com uma participação pouco superior a 3% apenas. Mas tem havido um crescimento importante nesse tipo de vendas brasileiras para o Chile. As exportações de lácteos do Brasil para o mercado chileno alcançaram 13 milhões de dólares em 2022, nosso recorde histórico no intercâmbio bilateral. O leite e o creme de leite concentrados, incluindo o leite condensado, foram os principais produtos que o Brasil exportou ao mercado chileno no ano passado, seguido de queijos e requeijão. Os lácteos, portanto, devem ter uma importância crescente em nosso processo de diversificação das exportações para o Chile. Esperamos, assim,
que esta iniciativa, deste webinário, da qual somos partes hoje, estimule cada vez mais exportadores brasileiros a ingressarem no mercado chileno, em particular os exportadores de Minas. Agradeço especialmente a disponibilidade do SAG em participar dessa iniciativa. Recentemente, nós tivemos aqui na Embaixada a diretora do SAG, Andréa Polial, a quem nós manifestamos o apreço pela instituição e pelo processo de confiança mútua desenvolvido pelo SAG com as instituições brasileiras. A prova mais evidente disso foi a recente assinatura do convênio que prevê o pré-listing para produtos carnes entre o Brasil e o Chile, que comprova essa relação de confiança e transparência e podemos aprofundar ainda mais com o Chile. Desejo, assim, uma excelente reunião a todos e todas e reitero aqui que podem contar com a Embaixada nesse processo de intensificação das relações com o mercado chileno, em particular no setor lácteo. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Passo a palavra agora ao subsecretário Caio Coimbra para fazer algumas considerações iniciais. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui para esse importante evento. Sabemos das riquezas do Chile em termos de produção agropecuária, né? É um país que tem suas fronteiras, muito propícias à produção. Temos, de um lado, a cordilheira, temos do outro o oceano, temos do outro os desertos, né? Então, é um país onde que a defesa agropecuária chilena, ela além de ser muito bem feita pela competente equipe lá de defesa, tem as questões naturais e, sem dúvidas, é um país muito interessante para nós também no comércio, né? Na parte da comercialização do setor agro e também nas visitas agros, na parte de vinhos. É um país muito interessante. Estamos aqui para começar essa reunião. A gente está muito animado, muito empolgado com essa parceria, com esse evento que é a Expo Chile Agrícola. Eu conheci há pouco tempo pelo nosso superintendente Feliciano e realmente fiquei impressionado com os números, né? No ano passado foram aí quase 40 mil visitas online, 130 atividades virtuais, né? Muitos participantes e 75 estandes presenciais. Então, a gente quer participar da melhor maneira, a gente quer que essa parceria seja bem feita e que tenhamos muitos bons frutos, o embaixador. A gente está muito animado, a Secretaria de Agricultura com o seu corpo técnico, nós temos aqui outros parceiros dentro do governo de Minas, também muito empolgados, trabalhando para a gente estar fomentando e fazendo um excelente evento e participando com vocês, para que nós possamos também ajudá-los a tornar esse evento ainda maior e melhor do que já é. Então, temos aqui o pessoal da Secretaria de Agricultura, estou vendo alguns amigos aqui da sede, né, Desenvolvimento Econômico, outros parceiros aqui que não estão identificados, mas depois terão oportunidades, né? E faço essa abertura em nome do secretário Tales, do governador Romeu Zema. Desejo que esse evento nosso seja um sucesso e que estamos aqui disponíveis para fazer o melhor em parceria com a Embaixada e para que esse evento, essa Expo Chile, seja ainda muito mais atrativa, levando conhecimento, levando tecnologia e novos, quem sabe, mercados aí, oportunidades de comércio entre os países participantes. Então, agradeço e já passo a palavra novamente para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, subsecretário Caio. Antes de passar a palavra para a Selma, eu pergunto se alguém mais do governo de Minas gostaria de fazer umas breves palavras, ou então a gente já passa para a Selma e em seguida a Paula Calderona.
Sim, Felipe, eu gostaria que o Marcelo faria por parte do desenvolvimento econômico. Bom, primeiro de tudo, gostaria de cumprimentá-los, todas as empresas aqui mineiras que estão presentes aqui nessa reunião, os colegas de governo, né, como todos, subsecretário, superintendente Feliciano, também o embaixador, e aí na pessoa do embaixador eu gostaria de cumprimentar todos os demais colaboradores da Embaixada do Brasil em Santiago, assim como também os representantes do serviço sanitário, né, do governo chileno também, e a Selma da Câmara de Comércio, né, do Brasil e Chile. Eu acho importante nós fazermos essa contextualização para as empresas aqui presentes, principalmente, do porquê que nós estamos aqui nessa reunião, né? No dia de hoje, a proposição de realização deste evento, por que vocês foram sensibilizados para essa iniciativa no dia de hoje. O governo de Minas, por meio, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem uma política comum de promoção de exportações do agronegócio aqui do estado de Minas Gerais. E nesse sentido, né, nós trabalhamos aí por identificar as melhores oportunidades de exportação, de crescimento no comércio para as empresas produtivas aqui do estado de Minas Gerais. E nessa ocasião, né, feliz que nós estamos hoje, esta é uma dessas oportunidades. Nós identificamos que o mercado chileno é um mercado oportuno para a entrada, para o incremento da presença comercial, né, de uma série de produtos mineiros. Então, né, o governo de Minas, por meio dessas duas secretarias, e aqui mais precisamente, né, pela Superintendência de Economia Agropecuária e pela nossa Diretoria de Promoção de Exportações, estamos organizando uma missão para o mês de agosto próximo, para estar presente no Chile, né, tanto para uma iniciativa de rodadas de negócios com importadores chilenos, quanto também para participação, né, em uma feira de alimentos e bebidas de grande expressividade no mercado chileno. Na ocasião de hoje, né, os senhores, como representantes aí das empresas de lácteos, lácteos foi um dos setores, né, escolhidos para estarem presentes nessa missão, e aí eu saúdo as palavras que o embaixador nos trouxe acerca do potencial desse mercado. Então, eu acredito que de uma forma ou de outra os senhores já tenham tido contato com a nota técnica que o governo de Minas emitiu com as instruções para a participação nessa missão. Caso ainda não tenham tido acesso, nós de toda forma iremos enviar posteriormente, né, a realização aqui do webinar para todos os inscritos. Então, eu acho importante fazer essa contextualização do porquê que nós gostaríamos de ter essa conversa com vocês. O evento de hoje se propõe tanto a apresentar o mercado chileno, quanto também as condições prévias para a habilitação sanitária, né, para acesso a esse mercado, e, obviamente, né, contá-los um pouco dessa proposta e dessa iniciativa. Como nós estamos com o tempo muito curtinho, eu não vou detalhar aqui a programação que nós temos pensada, né, para a missão, vocês vão receber isso posteriormente, mas gostaria de agradecê-los imenso pela disponibilidade de estar conosco aqui, de, né, ter o interesse de saber dessa iniciativa. Vai ser ótimo se nós conseguirmos sensibilizá-los como empresas para estarem presentes nesse importante mercado, nessa importante iniciativa, com o apoio aí do governo de Minas e da Embaixada do Brasil em Santiago. Então, eram essas as minhas considerações, agradeço a oportunidade, e vamos, então, ao conteúdo do evento. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora eu passo a palavra rapidamente para a Selma Nunes, a nossa vice-presidente da Câmara, grande parceira da Embaixada, que também vai fazer umas breves palavras iniciais, colocando aí a Câmara à disposição de todos. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês no dia de hoje, cumprimentar e agradecer subsecretário Caio, Marcelo, superintendente Feliciano. Bom, e obviamente cumprimentar e agradecer também ao nosso embaixador do Brasil, Santiago, Paulo Roberto Soares, pelo apoio incondicional à nossa comunidade empresária, em nome da Câmara, né? Felipe também pelo suporte e comprometimento diário com a Câmara. Muito obrigada, viu? Bom, vocês foram testemunhas aí do que comentou o embaixador, do extraordinário dinamismo, né, mostrado nos últimos anos pelo nosso comércio bilateral, e como o Chile é um país
eminentemente importador, eu acho que as oportunidades estão aí e elas são reais, né? O Chile está conectado com o mundo, é a economia com mais acordos comerciais do mundo, já com 65 economias e ampliando cada vez mais, em condições tarifárias privilegiadas, né? Que permite acesso a 88% do PIB mundial. Então, essa economia aberta ela é altamente dependente do comércio internacional e também uma plataforma para aceder a toda essa rede de acordos comerciais. Então, eu acho que não está demais, em uma segunda etapa, ter uma unidade produtiva, pensar em ter uma unidade produtiva no Chile. Então, eu acho que também está, né? Acho que as oportunidades também se podem ver desse outro parâmetro. Recordando a vocês rapidamente, o Chile vem já há um tempo formulando os índices nutricionais dos alimentos dele. Então, eles passaram por várias etapas, para vocês terem só essa informação. Nós já estamos na terceira etapa de redução de caloria, de sódio, de açúcar, de gordura saturada, redução de 20%, 50%, 33% em gordura saturada, né? E para alimento líquido, a redução foi de 30% em caloria e sódio, e 16, quase 17% em açúcar e gordura saturada. Eu acho que na hora que vocês pensarem em trazer os produtos, vocês têm que ter todas essas informações. A Câmara, ela é um ponto de encontro entre o comércio chileno e brasileiro, é uma ferramenta importante para as empresas brasileiras que ingressam no mercado chileno. Nós estamos aqui para apoiar vocês, né, nesse caminho à internacionalização e à construção de redes. Eu acho que conhecer o mercado é muito importante, essa inteligência comercial é muito importante para ingressar, a cultura de negócio. O Chile é um país mais formal, eu acho que às vezes você tem uma oportunidade de reunir, então acho que tem que aproveitar essa oportunidade de reunir, trazer o material de vocês em espanhol, acho que é importante, saber depois identificar qual que é a melhor forma, e aí nós podemos ajudar. Se é melhor vocês virem sozinhos, vocês virem com um distribuidor, abrir uma empresa no Chile, eu acho que vale a pena pensar, de repente, também, e não só trazer a marca própria, mas também vender ao supermercado para que ele coloque a marca própria, isso é muito comum. Então, eu acho que nós podemos aportar e ajudar vocês. Eu estou à disposição também para qualquer dúvida, vocês podem mandar dúvida, Selma, como abre empresa, que cuidados eu tenho que ter na hora que eu ingresso no país, a questão de contrato, a questão de venda. Eu já adianto que tem que ser tudo de forma formal, para vocês não terem problema depois. Mas eu acho que não tem limite. A relação do Brasil e do Chile né, são marcadas pela intensidade, pela integração e pelo protagonismo no comércio. Então, nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Selma. Reiterando que a Câmara é um grande parceiro da Embaixada e que a gente trabalha em várias iniciativas juntos. Totalmente. Passo agora a palavra, então, para a Paula Caldeirão, do SAG, reiterando aí o nosso agradecimento por essa colaboração, que acho que simboliza, de novo, essa relação tão próxima que a gente tem com esse órgão chileno. Obrigado. Boas tardes a todos. Boa tarde a todos. Sou Paula Caldeirão, sou encarregada dos lácteos do Serviço Ganadeiro do Chile. Eu agradeço a todos pelo convite de poder participar dessa atividade, que tem a finalidade da nossa parte, poder entregar o conhecimento para fazer a importação de produtos lácteos. Sintam-se livre também. Na medida que eu vou apresentando, vocês também podem fazer as perguntas que quiserem, que podemos esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vou começar, então. Vou projetar a minha apresentação, a minha palestra. Por favor, me avise se vê bem ou não os slides. Se visualiza? Então, aqui, podem ver bem aqui os slides. Sim. Sim, estamos vendo bem. Não sei se vou poder visualizar se alguém está levantando a mão. Les pediria que me vaya analisando ou podemos deixar se alguém se levanta a mão, você pergunta, me gostaria verlo, e também se houver pergunta, por favor, que las anote no chat. Vou começar, então. Voy a partir. Voy a hacer una presentación enfocada en Voy a hacer una presentación enfocada en cuáles son los requisitos para habilitación de los establecimientos lácteos que desean importar sus productos al mercado chileno. Hoy en día tenemos
quatro normas que são relacionadas com essa matéria. As que estão, vamos revisar uma por uma. Em termos gerais, a normativa para o processo tanto de habilitação de estabelecimentos lácteos, como o processo que estabelece esse requisito para importação de produtos lácteos, são os seguintes: nós temos o Regulamento Sanitário dos Alimentos, o Decreto 977 do Ministério da Saúde, temos 3 resoluções do Serviço Agrícola e Ganadeiro, do Ministério da Agricultura, 31 e 38 do ano 1999, a resolução isenta de 91 do número do ano 2022 do Ministério também, que derroga a resolução isenta, que estabelece quais são os requisitos que devem ter o certificado sanitário para a importação. Vamos rever, então, em termos gerais, cada uma delas. Se tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão. A primeira normativa é o Regulamento Sanitário dos Alimentos, é do Ministério da Saúde. Esse regulamento estabelece as condições sanitárias para as quais deve estar incluída para a produção e importação, para a armazenagem, a distribuição, a venda de alimentos para uso humano. Também as condições em que deverá efetuar a publicidade, os mesmos com o objetivo de proteger a nutrição da população e garantir o abastecimento dos produtos sadios e inócuos. Estabelece o requisito também os requisitos de aditivo, e é uma normativa que, de certa forma, está indicada pelo Ministério da Saúde. Hoje em dia é um ministério, apesar de não fazer as visitas nos lugares. Para o Brasil, eles têm um mecanismo de avaliação através de mostras aleatórias. Essa é a forma pela qual o Ministério da Saúde estabeleceu a forma de verificar o cumprimento desse requisito do regulamento sanitário. E aqui as resoluções, nesse caso, propriamente tais, do Serviço Agrícola e Ganadeiro. A primeira resolução 3138, a qual estabelece claramente os requisitos de habilitação para os estabelecimentos de produção pecuária que quiserem exportar animais ou seus produtos ao Chile. Essas resoluções também diz que a habilitação vai estar baseada na verificação e na análise da informação técnica e científica, com o cumprimento das exigências sanitárias específicas relacionadas com a qualidade sanitária dos animais e também da inocuidade dos produtos. Nesse campo de ação, nos indica que o serviço ganadeiro vai exigir dentro do processo de habilitação. Declara obrigatória a habilitação para um conjunto de estabelecimentos dentro dos quais estão as plantas processadoras dos produtos pecuários, como dos estabelecimentos elaboradores dos produtos. E a vigência da habilitação, essa vigência vai ter vigência de 2 anos. Se não houver nenhuma pergunta até agora, vamos continuar. E a outra resolução do Serviço Agrícola e Ganadeiro é a resolução isenta 91. Essa resolução aqui derogou recentemente a resolução 3081, onde estabelece claramente quais são os produtos que irão precisar de habilitação. Apesar de que na resolução anterior disse que todas as plantas, os estabelecimentos lácteos requerem ser habilitados, esta resolução, de uma certa forma, gera um subgrupo de produtos que precisam de ser habilitados por parte do Serviço Agrícola Ganadeiro, eximindo outros da habilitação, como da apresentação de monografia. Hoje não há nenhum estabelecimento ou de produtos lácteos que requerem ser habilitados por outras vias de processo, diferente ao que nós fizemos durante o último tempo por causa da pandemia, onde houve uma forma de habilitar através de uma habilitação de tipo de documentação, mas que não necessariamente a habilitação através da monografia. Hoje em dia, todos os produtos lácteos estão, de uma certa forma, incluídos. Hoje em dia, eles não precisam de uma habilitação por parte da monografia. Estas resoluções estabelecem aqui
Existem produtos que são altamente industrializados, que contêm matérias-primas de origem animal e cuja fabricação são empregados procedimentos que diminuem os riscos para a sanidade animal, razão pela qual não precisa de visto bom intervenção do SAG para ter entrada no país. Há alguns produtos que são considerados, desde o ponto de vista sanitário, que não precisa ser habilitado por parte do serviço pelo SAG. E aí estabelece quais são os produtos que realmente precisam da habilitação. Os únicos produtos hoje em dia que estão habilitados pelo SAG estão os leites fluidos, incluindo os leites saborizados, todos os leites em pó, todos os queijos, todas as manteigas, os cremes, os iogurtes e as gorduras de manteiga ou de leite anidra. Os doces de leite, o soro de leite, as bebidas de leites e lácteos, isso não precisa de habilitação por parte do SAG. E se encontra isenta de certificação sanitária. Quer dizer que o Serviço Agrícola e Ganadeiro também não pede que as cargas venham acompanhadas com certificado sanitário. Podem entrar ao território nacional acompanhado, nesse caso, pelos certificados de livre venda, que é um certificado dado pelo Ministério da Saúde, mas esses seriam os únicos estabelecimentos. Isso aqui são da competência do SAG, são os únicos produtos da competência dos produtos do SAG. O restante dos produtos seria somente da competência do Ministério da Saúde. Estariam todos sujeitos aos requisitos que o Ministério da Saúde indique em seu momento. Como eu já disse também anteriormente, todas que são as misturas que contenham leite também estão isentos por parte do SAG. Também os produtos por exemplo, de chocolate, bolachas, sorvete, sobremesas, todos esses estão isentos. Somente os 7 produtos hoje em dia são os que estão sujeitos à habilitação. Desculpe, o áudio dela está muito entrecortado. Finalmente, nós temos a resolução 1194, que estabelece quais são as exigências sanitárias para internar auxílios dos leitos e produtos lácteos, entendendo que são os requisitos unicamente que diz que os produtos foram certificados, que são parte dos produtos. O restante dos produtos, como eu já disse, que não estão habilitados pelo serviço, não deve ser acompanhado de um certificado sanitário. Estabelece quais são os requisitos para a internação do produto, indica que, no caso do país, deve vir de um país que está livre da peste bovina, em países ou zonas que estão infectadas por a febre aftosa, as granjas que não tenham tido problema no momento da coleta do leite, indicando que, no caso do estabelecimento da produção, tem que estar autorizado pela autoridade competente e habilitado. E dos produtos que, de uma certa forma, estabelece os requisitos para o tratamento térmico, o estabelecimento para as embalagens, as etiquetas, os rótulos de transporte, entre outros. Isso que, de uma certa forma, também estabelece essa resolução 1194. Agora vamos a ver qual é o processo de habilitação que estabelece o Serviço Agrícola e Ganadeiro para esse conjunto de produtos que eu mencionei anteriormente. O serviço sempre tem feito a habilitação de tipo direta, cuja vigência da habilitação, segundo o que estabelece a resolução, é de 2 anos. Uma habilitação que se entrega com 2 anos de vigência. A partir da pandemia, houve uma mudança com relação. Agora estamos usando o tipo de habilitação documental. Essa habilitação documental foi realizada também considerando a confiança que existe
entre os estados, porque há uma confiança muito grande com os produtos do Brasil, com o mercado do Brasil. E as licenças e a vigência que estamos dando agora é de 1 ano. Depois de finalizar o ano, o estabelecimento, nesse caso, deveria voltar a solicitar uma habilitação da mesma forma que tinha sido solicitada anteriormente. Essa habilitação também era verificada para os estabelecimentos da primeira habilitação, como os estabelecimentos de ampliação, que também desejam incorporar na mesma linha. Todos os estabelecimentos que estavam no processo de habilitação foram prorrogados no período da pandemia, e o estabelecimento ficou com a vigência da sua habilitação caduca. Foi estabelecido desta forma essa habilitação documental, e que os novos estabelecimentos também pudessem começar a ingressar os seus produtos ao país. Não sei se há alguma pergunta com relação ao que nós já vimos até agora. Nós temos uma pergunta, sim. Todos me ouvem? Sim. Senhora Paula Caldeirão, tem uma dúvida que veio da Tainá, do Laticínios, aqui, Tirolês. Ela está perguntando sobre como renovar a habilitação. Sí, ahora voy a pasar justamente a esa parte. Agora eu vou passar para essa parte. Os que estavam habilitados solicitaram renovação de habilitação, se está num processo de prórroga. Essa habilitação, essa vigência de habilitação, não vai haver, as vigências não vão ser caducadas. Vamos buscar um mecanismo para saber qual vai ser o processo que vai seguir com relação a essa renovação. Hoje em dia, o Serviço Agrícola e Ganadeiro está trabalhando numa agenda de visitas. Ela continua habilitando através dessa solicitação de habilitação documental. Estamos agora no processo de prórroga. Entretanto, com a finalidade de regularizar a situação, porque a pandemia, praticamente a pandemia já não vai continuar. O SAG está trabalhando na agenda de visitas. Durante o primeiro semestre, queremos ter essa agenda de visita efetuada com a finalidade de, no segundo semestre, podemos executar algumas coisas com alguns países. Por enquanto, não foi estabelecido, não foi informado, nesse caso, ao Brasil, qual é a data de visita que corresponde. Nós vamos continuar aceitando as solicitações de avaliação documental. Enquanto não tiver essas datas, vocês podem continuar, de uma certa forma, todos os estabelecimentos novos, todos os que são ampliações, podem continuar funcionando da mesma forma que tem feito durante esse tempo. Não podem continuar apresentando as suas solicitações e vão ser habilitados da mesma forma. Entretanto, depois de estabelecer as datas de visita, os novos estabelecimentos que solicitam habilitação vão ser incluídos nessa lista de visita. E nas próximas visitas que vai ser executada. Todos os estabelecimentos, com uma certa forma, que já estavam habilitados, vão continuar exportando. Como eu já disse, a vigência deles não vai ser caducada. Dentro dessa agenda que vai ser estabelecida, dependendo também dos dias e do número de estabelecimentos novos que vão ser licitados, que vão ser visitados, vamos dizer também se vão visitar alguns estabelecimentos de renovação. Isso vai ser informado ao restante dos estabelecimentos. Vão continuar com prórroga até que sejam visitados em outra oportunidade. Então, a vigência da habilitação. Fiquem tranquilos com relação a que a sua vigência não vai ser caducada até ser feita a próxima visita, que pode ser durante este ano ou no próximo ano. Vão continuar aí com a prórroga até que sejam visitados. Como eu já disse anteriormente,
Por enquanto, todos os estabelecimentos, enquanto não for estabelecida essa data, vão continuar a poder apresentando essa solicitação de avaliação para habilitação do estabelecimento. Elaboradores de produtos pecuários, vai continuar de certa forma, esse vai ser o conduto a seguir agora para frente. O serviço está recentemente preparando uma agenda, ainda não está claro se essa agenda vai estar pronta no primeiro semestre. Pode ser que as visitas vão ser feitas no próximo ano, mas vai ser avisado com antecipação, para que vocês também possam se organizarem. Mas, por enquanto, todos os estabelecimentos vão poder, de uma certa forma, continuar exportando e os novos, os de ampliação, vão poder seguir funcionando. Eu gostaria de, não sei se eu tenho tempo, de poder rever algumas consultas, perguntas com relação à forma na qual vocês estão completando essa solicitação. Eu percebo, quando preencher as solicitações, talvez há alguns itens que não estejam muito claros no momento de preencher esse formulário. Por isso, muitas vezes sempre tem havido uma rejeição da informação pelo estabelecimento ou ficaram pendentes da informação apresentada. Não sei se eu tenho tempo para poder rever, revisar, verificar em termos gerais o que é que, de uma certa forma, nós estamos procurando com essa solicitação de avaliação, que talvez vocês poderiam ir me perguntando, os que tiverem alguma dúvida com relação ao documento, porque durante um tempo nós vamos continuar trabalhando com esse mesmo mecanismo. Então, esperamos receber a informação solicitada dentro desse documento. Muitas vezes fica pendente. Às vezes, se a gente não recebe a informação completa, a gente devolve o documento. Se houver alguma dúvida sobre aquilo que estamos solicitando, por favor, eu posso projetar aqui o documento, fazer uma verificação geral do documento, se o tempo me permitir. Sí, Paula, yo creo que será útil. También podemos hacer esta revisión. Muchas gracias. Perfecto. Ya, estoy proyectando ahora. Aqui eu estou projetando o documento. Não sei se vocês podem ver aí. Esse documento estamos utilizando para fazer a avaliação dos estabelecimentos que pedem habilitação por primeira vez. E solicita também ampliação de habilitação. Aqui se estabelece de uma certa forma, aqui estabelece que vocês têm que marcar nesse caso qual é o tipo de estabelecimento que vocês estão solicitando. Aqui corresponde aos leites e produtos lácteos. No segundo item, solicita informação geral sobre o estabelecimento. Nesse ponto, praticamente, nunca tivemos nenhum inconveniente. E deve indicar claramente quais são os produtos que vão solicitar, em base a uma ficha que nós enviamos anteriormente, onde detalha as categorias de produtos. Aí nós temos a categorização dos produtos lácteos. Quando vocês informarem os seus produtos, por favor, informem em base a essa categorização que nós estabelecemos, que também é de conhecimento. Muitas vezes eu digo porque, às vezes, vocês solicitam habilitação. Nós estabelecemos, por exemplo, na linha de queijo, de forma geral, e muitas vezes há muitos estabelecimentos que pedem habilitação pontual para um tipo de queijo. Então, a ideia é que vocês tentem apresentar de uma certa forma, façam, por exemplo, se for o queijo parmesão,
de uma certa forma, por favor, apresente o produto de acordo com a lista, que são produtos que estão categorizados de uma forma geral, igual que o leite em pó, aparecer como leite em pó e não como leite desnatada ou desnatada. Nós sempre estabelecemos como único produtos para facilitar a apresentação deste produto no momento da habilitação, se quiser habilitar uma linha completa. No terceiro ponto, nós pedimos aqui anexar uma ficha técnica do produto, e aqui muitas vezes nós vimos que toda a informação propiciada aqui não é completa, que aparece uma descrição do que nós solicitamos, e muitas vezes o que está relacionado, por exemplo, com as condições de armazenagem, o prazo de duração. Isso aqui nos leva a rejeitar os produtos, se não tiver completo esse item. O que aparece abaixo é unicamente para os produtos pecuários de consumo animal, que está aqui embaixo. Com relação ao diagrama de fluxo do produto, aqui também nós muitos erros no momento de apresentar a informação. Nós estamos solicitando que seja apresentado no diagrama de fluxo, onde, de uma certa forma, vocês possam ir escrevendo todas as etapas do processo, desde a recepção da matéria-prima, principalmente a matéria-prima de lácteos, e vai indicando todo o processo, também indicando aí claramente quais são as medidas de controle estabelecidas, nesse caso, no momento de receber o leite, o detector de metais, mas especificamente deve ficar bem detalhado as medidas de controle detalhadas aí, nesse fluxo de processo. Com relação ao layout do estabelecimento também, nós já tem havido muitos problemas com relação a esse item. Tem que estabelecer, os estabelecimentos possam identificar quais são os fluxos pelo qual se mobiliza o pessoal, como se mobiliza a matéria-prima dentro do estabelecimento, como se mobiliza os produtos, os resíduos, etc. Muitas vezes não apresenta unicamente um mapa do estabelecimento no layout, mas não aparecem os fluxos incorporados aí, o qual obviamente faz que essa informação seja rejeitada e também produzindo demora na habilitação. Com relação ao tema do sistema de asseguramento de qualidade, aqui nós tivemos vários problemas também. Aqui, em geral, o que nós queremos é que vocês aqui devem indicar os componentes do sistema de garantia de qualidade e pedimos que indiquem quais são os seus procedimentos padronizados. Aqui colocamos aqui um exemplo. Pedimos que vocês indiquem o que vocês consideram dentro do SSOP. Tem programas de limpeza, de água, tem programa de controle de pragas, e muitas vezes a gente vê que são anexados o programa de sanitização de equipamentos, utensílios, mas não se refere ao programa de garantia de qualidade. A mesma coisa acontece no SOP, SOP, procedimentos operacionais padronizados. Queremos saber quais são os programas que estão incorporados. Nesse caso, tem um programa de salubridade, programa de qualidade, todos os programas que, de uma certa forma, que formam parte do SOP. Não deve anexar o programa. Queremos que vocês detalhem quais são os programas, os procedimentos operacionais e padronizados. Nós tivemos problemas aí, porque parece que nenhum estabelecimento entendeu perfeitamente, ou não entendeu em termos gerais, mas isso é que nós queremos, nós procuramos saber quais são os componentes. No caso de tiverem um rachado, e se não tiverem, de todas formas, vão ter que indicar quais são, nesse caso, os PCC, e se não tem PCC, quais são as medidas de controle existentes, quais são os perigos que devem ser controlados, quais são as medidas de controle que tem que ter estabelecidas, quais são o monitoramento que deve estar estabelecido, claramente como é um monitoramento, como é feito, dizendo quando, onde,
como se fazem as verificações também, nesse caso, verificações, como é a calibração dos instrumentos de monitoramento, as observações diretas, o que vocês consideram dentro das suas verificações? E, por outra parte, por outro lado, também, quais são as ações corretivas executadas, aqui no caso dos desvios do PCC, considerando, obviamente, as medidas, ou também alguma medida preventiva de recorrência, para poder adotar medidas sobre o produto, no caso, se tiver contaminado o produto. Devem anexar todos os documentos. Vocês devem indicar claramente quais são os componentes, nesse caso particular, do que é o RASAP, das medidas de controle, quais são os perigos que estão sendo controlados, qual é o monitoramento dessa posterização, quais são as verificações e as ações corretivas para cada um dos PCC. No caso do PCC, do controle de antibiótico, de pasteurização, controle de metal, todos os processos industrializados. Depois, com relação ao programa de controle de fornecedores, deve dizer qual é o número dos seus fornecedores, qual a informação que não é incorporada e qual a frequência de avaliação, quais são os aspectos considerados nessa avaliação, e, se for possível, que detalhe em termos gerais o que eles fazem, ou somente mandar o documento fazendo a verificação das condições dos seus fornecedores, dos fornecedores pecuários, do tipo pecuário, os que abastecem a vocês de matéria-prima, de lácteos ou do leite cru. Estamos focados nesse tipo de fornecedores. E muitas vezes nós percebemos que vocês anexam um documento de fornecedores de envase, de embalagem, de plástico, etc. Aqui também pedimos que no caso de usar matéria-prima proveniente de outro estabelecimento, deve preencher esse quadrinho. Hoje em dia, nós estabelecemos que todos os fornecedores ou estabelecimentos de lácteos devem ser abastecidos unicamente de fornecedores de matéria-prima que estiverem habilitados, nesse caso, pelo SAG. Sempre que, de uma certa forma, esses fornecedores ou essa matéria-prima estiver dentro do alcance do SAG. Marcelo, você deseja fazer alguma pergunta? Sim, senhora Paula. Sim, senhora Paula. Temos dúvida de los laticínios tirolés, la cifra de la ficha técnica, segundo ella. Ella nos hizo la segunda pregunta. En el caso que tenga 10 productos que se producen en la planta productiva de la empresa y ella pone queso en el ítem productos a ser exportados, ella debe incluir la ficha técnica de los 10 productos específicamente de cada uno. Tienen que incluir las fichas técnicas de todos los productos, exactamente. Deve incluir a ficha técnica de todos os produtos. De nada. Con respecto, bueno, lo que les estaba mencionando, con respecto a lo que les estaba mencionando, bueno, acá tienen que en este cuadro tienen que completar los establecimientos que son proveedores de materia prima. No se refiere a las granjas ni a los predios, se refiere a los establecimientos, por ejemplo, que proveen materia prima, leche en polvo, fornece matéria-prima, leite em pó, mantequilla, que se queijo, utilizan materia prima manteiga, en el establecimiento que elabora el producto. Posteriormente, con respecto al programa de trazabilidad, acá lo que se les pide es que nos indiquen a la traductora está en el canal de español, traduciendo en portugués por si acaso. Ok. Desculpa. Obrigada por avisar. Perdón. Con respecto ao programa de traçabilidade. Com relação ao programa de traçabilidade, pergunta os exercícios de traçabilidade feitos durante o ano para cada um dos produtos.
que não são processados pelo estabelecimento, que deve ser anexado, deve completar a informação que está dentro do documento. Também solicitamos o número de reclamação dos últimos anos e as causas, a capacidade de identificação da origem das matérias-primas, que indiquem claramente como se identifica a matéria-prima, a origem da matéria-prima. Com relação ao programa de manutenção, solicitamos indicar, de uma certa forma, o que considera na manutenção preventiva, com que frequência se faz, qual é o calendário da manutenção e quais são as provas que estão realizando, nesse caso, nos equipamentos. E queremos, naquilo que tem a ver, muitas vezes incorpora o resto das equipamentos de tratamento térmico. Também tem a ver com tratamento, com os equipamentos de raio-x. Com relação à armazenagem das matérias-primas, também indicar os limites estabelecidos de temperatura, indicar se a armazenagem foi feita também no mesmo estabelecimento ou fora dele. E no caso de ser produzido fora do estabelecimento, qual é a autoridade sanitária que está encarregada de fazer o controle? E, por último, está focado para os produtos de consumo animal. E, por último, também solicitamos que seja anexado também e informar os dados da autoridade competente. A autoridade competente também pede para enviar a cópia das últimas 3 fiscalizações feitas nos estabelecimentos. Isso aqui, praticamente, hoje em dia, eu percebo que, de uma certa forma, deveríamos fazer uma revisão disso. Vamos estar funcionando em base a esse documento e a finalidade que façam, preencha esse documento detalhadamente, para não haver rejeição. Isso aqui seria tudo pela minha parte. Não sei se há alguma outra pergunta, alguma dúvida com relação a isso ou daquilo que nós vimos anteriormente, dos slides da minha apresentação. Eu quero dizer que os estabelecimentos vão continuar, de uma certa forma, vocês vão poder continuar exportando, principalmente no caso dos de renovação, se não alcançarem ser visitados, vão ficar com uma prórroga até que eles possam ser visitados. E que as suas habilitações não vão se caducar. Perfeito, muito obrigado, Paula. Consulto se alguém mais tem dúvidas, perguntas. Eu, particularmente, achei a explicação super útil, inclusive, sobretudo essa última parte. Acho que temos... Não. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, de qualquer forma, o webinar vai ficar gravado. Então, acho que vai ser uma boa base para consulta eventual, sempre que surgir alguma dúvida. Si existen dudas también, no hay problema en que las puedan canalizar. Se houver dúvidas, possam me escrever através da JIM, que é o contato qual nós fizemos as gestões. Não há problema, se surgir alguma coisa nova, vocês podem fazer as suas perguntas e eu responderei rapidamente. E o contato, vou colocar o meu e-mail, paula.caldeirão, paula.caldeirão@cag.org.cl. paula.caldeirão@sag.org.cl. Ahí está. Perfecto, gracias. Muito obrigada. Sí, Feliciano Nogueira, una consulta. Feliciano Nogueira, uma pergunta. Ok, muito obrigado. Paula, parabéns aí pela apresentação, acho que bastante esclarecedora para poder municiar, né, as nossas empresas aí, a quem a gente agradece mais uma vez aqui pela participação.
para municiá-las em termos de conduzir o processo. É só uma perguntinha a respeito do fluxo. Como que as nossas indústrias, né, acessam essa documentação para preenchimento e esse fluxo de envio para vocês? La documentación, ustedes, el A primer documentação, o primeiro passo é se aproximar a MAPA. Ele já tem antecedentes e tem, de uma certa forma, claro qual é o documento que vocês devem preencher. Tudo é feito através do serviço da Somapa. Vocês devem informar que estão interessados para exportar produtos para o Chile e eles vão enviar a vocês a documentação. Vocês vão preencher a documentação. Primeiramente, depois a MAPA vai enviar ao SAG e nós fazemos um primeiro filtro dessa informação para ver se estão todos os antecedentes e, de forma direta, nós vamos nos comunicar com vocês para indicar qual é o pagamento que deve ser feito para poder continuar com o processo, para rever os documentos. Esse contato é feito com a indústria e vai ser informado depois de efetuar o pagamento que continua o processo, uma certa forma de revisão do documento. A primeira etapa do filtro é feita pelo SAG, fazendo uma revisão geral, e eles também se comunicação com vocês para dizer como vai ser feito o pagamento correspondente. Depois de ser feito o pagamento, depois de fazer a revisão completa, no caso, se houver alguma observação, vocês vão receber um relatório através do MAPA, indicando quais são as observações feitas na documentação apresentada, e vocês devem reapresentar a documentação de novo. E depois de finalizar o processo completo, nós vamos informar o que é o MAPA, que a documentação está correta, e vamos redigir um informe para o estabelecimento. Esse vai ser o conduto. Mas tudo vai ser feito através do serviço oficial. Ok, Paula, muitíssimo obrigado. Depois o MAPA manda para a embaixada, mas é muito importante seguir essa via oficial. Alguém mais tem alguma pergunta? Felipe, se me permite só uma outra dúvida também. Senhora Paula, eu sei que isso depende muito realmente do preenchimento correto das empresas, de todo o processo que a senhora nos explicou, ficou muito bem posto, mas vamos supor que a empresa consiga preencher tudo corretamente de uma primeira vez, que ela não tenha que ficar repreenchendo algo que está errado. Geralmente, qual que é o tempo médio que se leva para uma habilitação de uma empresa que ainda não possui habilitação? Uma empresa que não está habilitada. Uma empresa que não estiver habilitada, depende da forma pela qual vai apresentar a documentação. Se a documentação estiver completa, o primeiro filtro pode demorar 15 dias, o primeiro filtro. O primeiro filtro da revisão do documento. Depois de fazer o pagamento, os prazos que nós temos são 15 dias também de revisão, por parte da área técnica da revisão. O processo completo pode demorar um mês. Isso seria, em termos, uma média de prazo, mais ou menos, depois da revisão completa da documentação, sempre que a documentação estiver completa desde o primeiro momento. Ótimo, muito obrigado. Se me permite um comentário aqui também, Felipe, para as nossas empresas que estão aqui participando, pessoal, vocês ouviram a resposta, né? Então, havendo, obviamente, né, conformidade como um todo, né, é um processo que não é tão moroso. Então, as empresas que estão participando aqui conosco, né, por favor, havendo interesse de, né, estar junto conosco nessa missão, vamos dar um start, né, já no processo, aproveitar esses canais abertos aí da embaixada da senhora Paula Calderon, para a gente ter celeridade, para quando chegar a ocasião, né, de nós irmos para as rodadas de negócios, participar da feira, todas já estejam numa condição, né, realmente adequada. Nós colocamos o e-mail aí aqui da diretoria de promoção de exportações, porque tem alguns nomes aqui que nós não conseguimos identificar imediatamente com as empresas inscritas. Então, você estando aqui nessa reunião e não
tendo se inscrevido, por favor, entre em contato conosco, né, caso você tenha esse interesse. Bom, eram só esses pontos. Muito obrigado. Consulto se alguém mais tem alguma pergunta. Acho que o Feliciano está com a mão levantada. Felipe, me desculpe, mas nem é pergunta aqui mais, viu? É mais uma vez também, da mesma forma como o Marcelo disse, nós estamos aqui na Secretaria de Estado de Agricultura à disposição, a nossa colega Manuela, com quem, né, fez toda a articulação com as indústrias aí também, né, com essa parceria que sempre tivemos aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E mais uma vez, viu, Felipe, te agradecer muitíssimo pela sua boa vontade em estar, né, nos apoiando nessa missão, certo? Agradecemos muito. E a senhora Paula Calderon, os parabéns pela apresentação e agradecemos muito aí por esse apoio também de vocês. E as empresas que estiveram aqui conosco, né? E que estamos aqui totalmente à disposição para poder fazer disso um grande sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Feliciano. A Tainá também levantou a mão. Tainá? Não? Tá bem. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário ou pergunta, Selma, eventualmente. Alguém gostaria de fazer mais algum? Agradecer, Felipe, somente agradecer. Esperamos vocês, né, aqui na missão. E aí vamos estar juntos também, respondendo, apoiando, ajudando vocês no que for preciso. Excelente, pessoal. Então, não havendo mais dúvidas, eu acho que a gente pode finalizar. O evento cumpriu o objetivo também de ser curto e objetivo. Então, agradeço todos os envolvidos também por isso. Queria reiterar os agradecimentos ao SAG. A gente tem uma relação muito frequente, praticamente diária aqui na Embaixada, e eu tenho que fazer esse reconhecimento de que o diálogo é sempre muito fácil, muito fluido, muito transparente. É realmente uma relação de confiança que se fortalece cada dia mais. E a Embaixada está sempre à disposição aqui para ajudar os brasileiros interessados em exportar ao mercado chileno. É um prazer, é a nossa missão aqui realmente da Embaixada, e vamos ficar muito felizes com a presença do Estado de Minas Gerais na Expo Chile Agrícola no final do mês de agosto deste ano. O Brasil vai ser o país convidado dessa feira, que é organizada pelo Ministério da Agricultura do Chile. Nós também temos outras feiras aqui este ano em que o Brasil vai ser o país convidado. Temos a Expo Café Chile, que vai acontecer em julho. Isso foi bastante recente, essa decisão. E temos também a Espaço Food and Service, na Espaço Oriesco, aqui de Santiago, em setembro. O Brasil também vai ser o país convidado e homenageado dessa feira, e a gente espera que, com isso e com outras ações, as exportações brasileiras para o Chile possam crescer e se diversificar cada vez mais, e vice-versa. Também esperamos que o Chile possa vender cada vez mais para o Brasil e que a gente tenha uma relação comercial reciprocamente benéfica e bastante diversificada. Esse é o objetivo da Embaixada. Esse webinar vai ficar gravado, então vai ser excelente para a gente poder responder dúvidas frequentes que chegam à Embaixada em relação à habilitação de produtos lácteos. Por isso, só reiterar meu agradecimento e a gente finaliza o evento. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos, senhora Paula Calderon. Foi um Muchas prazer. gracias también a ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Obrigada a todos vocês também, que estejam muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, gente.